Boa noite, está começando mais o Jornal Gazeta Norte Mineira e nesta edição você confere investimento de 500 milhões em conservação e manutenção das estradas estaduais. O governo de Minas anuncia novo lote de nomeações do concurso público da educação. Destino, Cordilheira do Espinhaço, que impulsiona aí o turismo no norte de Minas. Particularidades do coco macaúba, uma palmeira nativa do Brasil. Proteção natural, receita caseira de repelente com o cravo da Índia. Essas e outras você confere aqui no Jornal Gazeta Norte Mineira. Boa noite. Investimento de 500 milhões em conservação e manutenção das estradas estaduais, com o plano de ação, inclui aí equipes de prontidão em todas as regiões. As principais rodovias estaduais passíveis de ocorrências já foram mapeadas e o órgão adota aí providências junto às 40 unidades regionais para evitar a interrupção de tráfego com ações preventivas. Os investimentos foram ampliados de 203 milhões em 2020 para 500 milhões em 2024 e a projeção para 2025 é de que seja com aporte de até 620 milhões. O DR, ao longo desse exercício de 2024, realizou diversas ações preventivas buscando diminuir ou trazer menos impacto aos usuários das rodovias durante esse período. Essas ações contaram principalmente com a nova modelagem de contrato de conservação aplicado nas 40 regionais, que nos permite ações com maiores impactos de conserva, de manutenção, seja na recuperação de erosões, recuperação de bueiro, recuperação de pavimento, todas as ações que estão inerentes à conservação rodoviária. Somente nesse exercício, os recursos aplicados atingirão mais de 500 milhões de reais e para 2025 a expectativa do órgão é que mais de 600 milhões sejam aplicados em conserva. É importante a gente só lembrar que, assim, por se tratar de serviço de engenharia, em alguns momentos isso demanda uma situação de tempo favorável, ou seja, é impossível trabalhar com a chuva intensa. Então, contamos com o apoio da população, mas salientamos que estamos efetivamente trabalhando e preparados para o enfrentamento desse período. O DR atualmente vive uma transição tecnológica em que a gente vem adaptando os nossos processos às novas tecnologias disponibilizadas no mercado. Nesse momento de chuva agora de 2024 e início de 2025, o DR já está utilizando a plataforma de geoprocessamento em pontos específicos onde acontecem interrupções na trafegabilidade, que ocasionalmente chamamos de pontos críticos aqui no DR. Esses pontos são automaticamente cadastrados pelos nossos regionais e a partir desses cadastros são criados alertas automatizados no Waze, de forma que os usuários com 50 metros de antecedência tenham a informação que naquele ponto existe uma preocupação para que ele trafegue com mais responsabilidade e reduza a velocidade, evitando assim acidentes. É importante também alertar que nos pontos de interrupção total, onde não tem como passar com os carros, mesmo não tendo variantes no local, o próprio Waze, o aplicativo de mobilidade, vai indicar uma rota alternativa, assim como também a plataforma que disponibiliza esses dados de forma técnica no site do DR também disponibiliza rotas alternativas para os nossos usuários nas rodovias. Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do país e nós enfrentamos nos últimos anos, principalmente do ano 20 para 21, sérias interdições, sérias dificuldades com relação ao trânsito dos equipamentos de transporte. Em 2022, com a entrada do Provias, nós verificamos uma sensível melhora na redução do número de interdições e na qualidade de trânsito das vias. Em 2023, nós identificamos uma redução muito grande nas interdições. De 189 do ano de 2022, nós caímos para a média de 40 a 50 em 2023.
2023. Com relação a investimentos, o DR tem feito um trabalho muito forte. Nós temos aqui constante palestra por parte do DR, com investimentos. O governo do estado, nesses 2 últimos anos, realmente partiu para fazer investimentos preventivos, o que ajudou nesta redução. Bom, espera-se aí que esse investimento seja feito o quanto antes, para que as estradas fiquem melhor, principalmente para quem utiliza sempre as rodovias aí. Olha só, o governo de Minas anuncia novo lote de nomeações do concurso público da educação e essas nomeações estão previstas para 22 de novembro. Elas vão contemplar mais de 400 novos servidores que atuarão nas escolas, nas superintendências regionais de ensino e também unidade central. Esse novo lote contará com professores da educação básica, especialistas, assistentes, técnicos e analistas. Hoje eu trago uma grande novidade para vocês. Vamos publicar mais um lote de nomeações do concurso da educação, este último concurso. Serão 460 profissionais contemplados e que irão integrar a Secretaria de Estado de Educação. A previsão é que a publicação saia no dia 22 de novembro. É um momento de muita alegria para nós e mais um passo para aumentar os nossos servidores, a quantidade de servidores efetivos na rede estadual de ensino. Olha só, vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre turismo. E o destino é Cordilheira do Espinhaço. Estamos de volta e agora vamos falar sobre turismo. E o destino é Cordilheira do Espinhaço, que tem impulsionado aí o turismo no norte de Minas. Cidades como Grão-Mogol viram a ocupação hoteleira chegar a 100% e emprego no setor crescer até 50% em 2 anos. A América do Sul possui 2 cordilheiras, a dos Andes e a do Espinhaço, que corta Minas Gerais. Ela tem um poder muito grande na formação cultural e, claro, na natureza do nosso estado, devido ao reviramento de terra que originou, por exemplo, o ouro e as pedras preciosas e o minério. Essa cordilheira agora se mostra como um novo destino turístico com picos muito altos, com centenas de milhares de cachoeiras, com patrimônio histórico rico e, claro, com turismo verde. A Cordilheira do Espinhaço também possui elementos arqueológicos de uma ancestralidade pré-colombiana imensa e, claro, nesse momento, com muita aderência no mundo que busca um contato mais próximo com a vida. É a Cordilheira do Espinhaço. O turismo em Minas tem se destacado, o turismo em Minas tem crescido muito acima da média nacional. Minas tem ganhado os holofotes, cada vez mais os turistas do Brasil inteiro estão interessados em descobrir os nossos destinos mineiros. E a Cordilheira do Espinhaço se apresenta como esse grande destino de turismo de natureza de Minas. São mais de 172 municípios, que vão desde Ouro Branco até a Chapada Diamantina, na Bahia, com várias opções de trilhas, de cachoeiras, de viver experiências únicas de natureza e de cultura no nosso estado. Minas tem crescido muito acima da média, Minas tem se apresentado muito bem nas feiras de turismo, como essa que eu estou nesse momento. A gente tem feito um trabalho muito profissional para a atração de turistas para o nosso estado. Isso tem representado cada vez mais investimentos, né, e também destacar o papel do governo do estado hoje com a investimentos em atração de investimentos em turismo. Então, cada vez mais a gente tem investidores internacionais, investidores nacionais trazendo seus empreendimentos no nosso estado, novas marcas chegando, e isso tem representado o crescimento de um fluxo cada vez maior de turistas. Bom, eu tive a oportunidade de conhecer Grão-Mogol e tem muitos lugares que quero conhecer ainda. E você também não pode perder essa oportunidade de ir lá conhecer. E olha só, vamos agora falar de proteção natural. Receita caseira de repelente com cravo da Índia. Com a chegada aí dos dias mais quentes, chove, não chove, os insetos se tornam presença constante, especialmente mosquitos. Mas você sabia que é possível se proteger de forma natural e econômica? Hoje, vamos aprender com o engenheiro agrônomo uma receita prática de repelente caseiro à base de cravo da Índia, que promete ser eficiente e livre de químicos agressivos. Uma receita simples, barata, de uso utópico e eficaz. Então nós vamos precisar de 40 gramas
do cravo da Índia, 400 ml do álcool 70 e vamos precisar, para fixar no corpo, para aderir melhor na pele, qualquer óleo, né? Principalmente o óleo corporal, podendo ser substituído por óleos vegetais. Primeiro a gente coloca o cravo da Índia, 40 gramas. Agora nós vamos utilizar o álcool 70, o álcool etílico 70, que pode ser substituído pelo álcool de cereais. Lembrando que 400 ml correspondem a 2 copos de 200 ml, então essa medida fica mais fácil, né, para quem não tiver o copo graduado. Então agora eu vou despejar todo esse material dentro de um vidro, que pode ser de plástico também, com tampa. Nós vamos tampar, nós vamos agitar e vamos deixar agora curtindo no mínimo por 4 dias. É 4 dias ou mais. Este recipiente bem lacrado, bem tampado para não perder, né, não evaporar o álcool, ele deve ser embrulhado, envolto ou com jornal ou com papel alumínio. Ou seja, nós temos que escurecer o ambiente para que não haja interferência no princípio ativo. Então a gente embrulha e deixa dentro de um armário durante no mínimo 4 dias. Todos os dias vocês vão agitar no mínimo 2 vezes ou mais, tá? Fazendo esses movimentos. Por quê? Você vai estar forçando a liberação, contribuindo com a melhor liberação dos óleos essenciais, do óleo essencial, que é principalmente o princípio ativo maior, que é o eugenol. Passados 4, 5 ou 7 dias, né, o nosso inseticida caseiro vai ficar com essa tonalidade, né, de marrom caramelo, um marrom bem forte, um cheiro muito gostoso. E aí é a hora da gente acrescentar o nosso óleo corporal. Então o nosso óleo corporal ele serve para fixar. Então para 400 ml a gente coloca 100 ml de óleo corporal, que pode ser substituído por um óleo vegetal. Depois de pronto, depois da gente ter colocado o óleo na mistura, ter agitado, a gente vai testar no nosso corpo. Tem pessoas que são alérgicas, então a gente sempre faz uma borrifada, esfrega no corpo e espera por alguns minutos. Se você não tiver nenhum problema de alergia, não tem problema nenhum, já pode recomendar para a família inteira, né? Para quem não tiver problema de alergia. Mas quem tem problemas alérgicos tem que fazer esse teste preliminar e esfregar e esperar por alguns minutos, ok? Segundo relatos, esse repelente de insetos, repelente caseiro, ele deve ser utilizado várias vezes por dia, não é somente 1, 2 vezes por dia não. De 2 em 2, de 3 em 3 horas, recomenda-se passar novamente, porque ele persiste, né, ele permanece na pele por pouco tempo, por poucas horas. Bom, essa é uma dica importante para você fazer em casa, inclusive você aí que tem plantas em casa, como eu, vou fazer hoje essa receita aí e vou testar. E olha só, vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre as peculiaridades do coco macaúba. Estamos de volta e agora vamos conhecer as peculiaridades da muda da macaúba, uma palmeira nativa do Brasil que está ganhando cada vez mais destaque aí na agricultura sustentável. Resistente e versátil, a macaúba tem um papel fundamental na produção de óleo vegetal, biocombustíveis e até recuperação de áreas degradadas. Vamos entender o processo de cultivo e os cuidados necessários para garantir o desenvolvimento saudável dessa planta que tem conquistado espaço no agronegócio e na preservação ambiental. A produção de mudas de macaúba, ele se dá em 2 etapas bem distintas. A gente chama de etapa de pré-viveiro, onde a muda é cultivada em ambiente protegido, geralmente com telado, com sombrite. E o ambiente de viveiro, propriamente dito, é quando a muda passa para o céu aberto, na fase de pleno sol, para que a planta passe por um processo de rustificação e adaptação às condições ambientais quando ela for transplantada definitivamente para o solo. Bom, nessa fase de pré-viveiro, a gente tem que tomar cuidado com alguns pontos extremamente importantes, que é o seguinte: a gente pode partir o início do processo
de uma semente pré-germinada, que geralmente é o processo utilizado pelas empresas que se cultiva macaúba em maior escala, desde o arranquio da muda debaixo das plantas nativas, quando o agricultor mesmo arranca essas mudas, traz para o viveiro e desenvolve essas mudas no ambiente de viveiro. Essa muda aqui, por exemplo, foi arrancada e trazida para o viveiro para ser desenvolvida aqui. Em todos os casos, quando vai se partir da semente pré-germinada ou do arranquio da muda e trazer para o viveiro, é importante tomar cuidado com a amêndoa que vem aderida aqui por onde deu origem, né, o embrião e a plântula inicial. Porque se quebrar esse processo ou machucar o bulbo, a batata da planta aqui nessa fase inicial, ela não vai se desenvolver bem, não vai ter sucesso o processo de produção da muda. Então isso é uma etapa decisiva para o sucesso do sistema. Além disso, outra questão importante é que eu posso fazer esse cultivo na semente pré-germinada partindo de um tubete, de um sistema bem mais econômico e operacionalizar isso em maior escala, quanto já fazer a semeadura direto numa sacola, no caso aqui da agricultura familiar, que não tem essa estrutura. Então, em todos os casos, o importante é os cuidados com a irrigação, o manejo, né? Independente do substrato e do tamanho da sacola, isso vai estar mais relacionado à questão operacional e escalabilidade do viveiro. Mas o cuidado aqui é mais ou menos o mesmo para qualquer sistema de produção. Bom, outra coisa importante é o seguinte, no desenvolvimento fenológico da muda, ou seja, no desenvolvimento dela ao longo do tempo, a gente pode ver isso aqui talvez é a segunda folhinha, segunda, terceira, quarta, ela está indo para a quinta folha. Aqui numa muda mais já desenvolvida, pega a primeira folha já secando, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta folha. A sexta folha em diante já é a folha pinada, ou seja, a folha definitiva das palmáceas, com os folíolos compostos. Então, aqui é um ponto decisivo para quê? Nessa fase aqui, quando a muda já tem pelo menos um par de folhas definitivas, a gente chama de folha pinada, a folha característica da palmeira, já é um momento que ela está bastante rústica para ir para o céu aberto, para pleno sol. Então, quando ela é produzida na fase de viveiro assim, nessa transição de fase, ela já pode ir a pleno sol para aí sim estar se rustificando para ir para o campo. O tempo médio de produção da muda dura em média 1 ano, ou seja, mais ou menos 6 meses na fase de pré-viveiro e mais ou menos 6 meses na fase de viveiro, onde a muda vai se desenvolver, ter no mínimo um par de folhas definitivas e está apta a ser transferida para o campo de forma definitiva. Essa palmeira, que pode chegar a até 15 metros de altura, possui grande potencial de uso para a diversificação alimentar, para agroindústrias no conceito de biorefinaria e para a produção de biodiesel, além de ser apontada como alternativa na implantação de sistemas agroflorestais e no contexto da integração lavoura, pecuária e floresta, conferindo maior sustentabilidade ambiental e renda para a agricultura familiar. Agora, com a parceria com a Embrapa, a gente está esperando um novo projeto que melhore a atender as famílias que trabalham de maneira artesanal, ainda quebrando na marreta, e com a ajuda de algum equipamento que venha melhorar o trabalho das pessoas, que trabalham, principalmente dos extrativistas que trabalham com esse produto, que é a macaúba. Devido ao seu grande potencial para a produção de óleo, geração de coprodutos de alto valor agregado, rusticidade, ampla adaptabilidade, capacidade de fixação de carbono e viabilidade técnica e econômica, a macaúba é fonte de estudos realizados pela Embrapa. Os resultados alcançados até agora nas pesquisas representam um grande avanço para o desenvolvimento do sistema de produção da cultura da macaúba no Brasil. Muito interessante, né? Olha só, eu tenho certeza que o coco macaúba fez parte da infância de muitos que estão aí assistindo, inclusive da minha. Olha só, vamos agora para um rápido intervalo e na volta você confere as principais notícias com o Giovanni Barbosa. Duas fêmeas de macaco bugi foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros em Montes Claros. Segundo a corporação, o primeiro salvamento foi realizado na comunidade Valentina. O animal foi encontrado no telhado do cômodo de um imóvel na zona rural.
ela apresentava ferimentos no rosto, na cauda e também nos membros inferiores. Nas duas situações, a macaca foi vista ferida na área verde de uma empresa farmacêutica na estrada da produção. Ela estava com uma das patas e parte da cauda amputadas. Mesmo assim, tentou fugir, mas foi recolhida pelo Corpo de Bombeiros. Os animais foram levados para o Centro de Triagem a Animal Silvestre de Montes Claros. Uma batida entre dois carros deixou 5 pessoas mortas, entre elas mãe e filho, na BR-116 em Medina. Isso aconteceu no fim de semana. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, 7 pessoas seguiam nos automóveis quando o acidente ocorreu. As vítimas foram socorridas para a unidade de saúde de Medina e a companheira do pai do condutor também foi levado para o mesmo hospital. Ainda de acordo com a PRF, a causa da batida ainda está sendo analisada, mas os levantamentos feitos no local apontam que o motorista de um dos veículos que seguia sentido Medina de Visa Alegre invadiu a contramão e bateu de frente com o outro veículo. A Polícia Militar teve que usar gás lacrimogênio e balas de borracha para conter um tumulto contra um som alto em Curvelo. Conforme a PM, a medida foi necessária após tijolos, pedras e garrafas e até mesmo fogos de artifício serem arremessados contra os policiais. De acordo com a PM, a ocorrência terminou com mãe e filha agredidas. Uma mulher assinou um termo circunstanciado de ocorrência por lesão corporal. A medida é adotada em crimes de menor potencial ofensivo. De acordo com informações, a polícia foi até o bairro Santa Cruz após receber uma solicitação de invasão domiciliar, ameaça e agressão contra uma mulher de 60 anos. Quando os policiais chegaram no local, se depararam com a confusão e com uma pessoa na rua e outra dentro de casa, que estava com os portões abertos. Algumas delas tentaram separar o conflito e outras o incitaram. Uma mulher e um homem foram presos por porte ilegal de arma de fogo em Taiobeiras. Segundo a Polícia Militar, eles foram abordados enquanto consumiam bebidas alcoólicas em um bar da cidade. De acordo com a PM, uma equipe foi até o local após receber denúncias de que os dois estavam com uma arma na cintura. Após solicitarem para que eles fizessem em posição de abordagem, os militares apreenderam a arma. Conforme a PM, a mulher de 23 anos é natural de Salinas. O homem de 32 é da mesma cidade e possui passagens por tráfico de drogas, sendo que está em liberdade condicional e, na ocasião em que foi abordado, descumpria as medidas impostas pelo Poder Judiciário. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil. O motorista de 46 anos ficou ferido depois de um capotamento na BR-365 em Montes Claros. Segundo o SAMU, o veículo saiu da pista e parou em uma estrada que fica às margens da rodovia. O condutor foi retirado de dentro do carro por pessoas que passavam pelo local. Apenas o condutor estava no automóvel. Ainda de acordo com o SAMU, a vítima apresentava dor cervical e fratura no braço esquerdo. Foi atendido ainda no local e levado para um hospital de Montes Claros. As causas do acidente são desconhecidas. Você conferiu agora as principais notícias com Giovanni Barbosa. Muito obrigada, Giovanni, pelas informações. Esta edição, infelizmente, chegou ao fim. Eu fico por aqui. Nos encontramos amanhã, neste mesmo horário. Confira mais notícias em nossa programação diariamente ou através do portal gazetanortemineira.com.br. Até lá!